Olá, meu nome é Fernando Lopes, eu sou advogado e programador especializado em criptoativos e neste vídeo vamos ver se é possível ou não recuperar o dinheiro perdido no golpe da EBDOX. A EBDOX é uma falsa corretora que utilizou uma estratégia cinematográfica, literalmente, para conseguir retirar dinheiro de pessoas que foram enganadas, que ao buscar se educar sobre o assunto do criptoativos, foram enganadas por um falso professor especializado em investimentos. Olha só que coisa, vamos entender como que isso funcionava em detalhes e eu quero discutir com vocês sobre as possibilidades de conseguir esse dinheiro. Será que você que perdeu aí dinheiro com esse golpe da EBDOX, será que você tem alguma chance de recuperar ele? Como que funciona a questão do rastreamento de criptoativos e mesmo de valores que passaram pelo sistema financeiro? E muitas vezes há uma combinação entre as estratégias. Vamos ver tudo isso em detalhes. Mas antes, vamos entender um pouco qual era o modus operandi da EBDOX. Bem, nosso escritório ele não costuma pegar casos envolvendo golpes de criptoativos, não é algo que nós fazemos com muita frequência. Porém, esse caso me chamou muita atenção justamente pela estratégia que eles utilizaram de relacionar a questão da educação, que vocês sabem que é a bandeira aqui do nosso canal, ou seja, você sempre divulga, nós sempre falamos para as pessoas de que é importante que elas não coloquem um único centavo no mercado de criptoativos, sem que elas de fato não conheçam esse mercado, e nós destacamos, conheçam de forma aprofundada. Veja que no nosso canal aqui nós temos curso de programação, certo? Ou seja, nós ensinamos você a criar toda essa estrutura de uma forma simples, mas que te dá um conhecimento diferenciado. E o que esse pessoal fazia? Eles criaram, olha só, é uma falsa corretora que tinha uma comunidade, certo? Eles criaram um falso professor de investimento com imagem desse professor na internet, certo? Cursos no YouTube, mas era tudo falso, para que as pessoas pudessem acreditar que estavam aprendendo alguma coisa, e eu vou dar algumas dicas para vocês não caírem mais nesse tipo de golpe, com funcionários falsos, com investidores falsos, ou seja, tudo era falso. Pessoas que na comunidade apresentavam ali resultados para convencer os demais a investir, continuar investindo nessa corretora. E o que é mais interessante disso tudo? É que num determinado momento, a corretora chega, por meio de um dos seus funcionários falsos, dizendo que as transações foram interrompidas dado a investigação de lavagem de dinheiro. E fala inclusive que o professor, falso professor, já estaria na delegacia sendo investigado, prestando depoimento, de modo a causar um temor nas pessoas, dizendo o seguinte: olha, você também pode ser acusado de lavagem de dinheiro. Então é melhor você realizar um novo depósito para que a gente possa tentar mascarar a situação. Olha só a engenhosidade desse pessoal, que se utilizasse essa engenhosidade para o bem, poderia ganhar dinheiro de forma lícita, mas utilizam para o mal. Então perceba, as pessoas faziam depósitos, veja, depósito de 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil para empresas. Por quê? Porque esse professor, falso professor, ele começava a dar dicas e indicava determinadas criptomoedas. Ah, você precisa agora, para você conseguir atingir o teu resultado, você precisa comprar essa criptomoeda. Veja que nós sempre falamos aqui de não se recomendar investimento no âmbito do mercado de criptoativos, porque é um mercado de alta volatilidade. Eu gosto muito de dizer que criptoativos não são investimento. Criptoativos são uma tecnologia em desenvolvimento. Então, se você está disposto a colocar dinheiro nisso, você tem que saber que você está investindo em algo que está ainda em desenvolvimento, algo incerto, inseguro, certo? Nós acreditamos, eu acredito muito, dedico minha vida profissional desde 2016 sobre isso. Mas nem por isso eu saio dizendo para as pessoas começarem a colocar o seu dinheiro ali, certo? E por isso nós temos essa preocupação educacional. Então veja o que eles faziam. Eles criaram essa falsa estrutura e olha que detalhe interessante.
Quando no grupo eles disseram que as transações estavam paradas, porque o suposto professor estaria prestando informações, estaria até mesmo preso, eles criaram até mesmo uma reportagem jornalística falsa. E no primeiro momento você conseguia acessar, inclusive, dizendo lá que corretora estava sendo investigada e tal. E depois tiraram do ar aquilo ali. Olha só que questão maquiavélica da parte deles. Bem, o fato é que agora muitas pessoas, né, fizeram transferências para uma série de empresas de laranjas, certo? Empresas inexistentes, ou seja, sem qualquer espécie de lastro. E surge a pergunta: é possível recuperar esses valores? Bem, temos que ir com bastante calma. Primeira questão, que eu posso dizer com toda certeza para vocês: se o Estado, certo? As autoridades responsáveis por fazer esse tipo de investigação, se elas quiserem, elas encontram esse dinheiro muito fácil, certo? Por que muito fácil, Fernando? Porque hoje, tanto os criptoativos são facilmente rastreáveis, quanto também os valores que transitam pelo sistema financeiro. Porém, isso é necessário despender alguns recursos em termos de investigação. E você sabe que o Estado hoje, né, são muitos golpes, né? Há muitos golpes no mercado e muitas vezes fica até difícil saber qual que vai investigar primeiro e acaba às vezes, fora os crimes já, né, que já existem, crimes graves que precisam ser investigados e muitas vezes não são investigados. Então o que acontece? Nós temos recursos tecnológicos, sim, porém é possível que, se essas autoridades não forem provocadas, né, e se você não for capaz de contratar advogados para fornecer subsídios para o trabalho dessas autoridades e até mesmo realizar investigações de caráter privado, será muito difícil que você venha conseguir recuperar esses recursos. Porém, por que eu falo que é muito fácil você rastrear criptoativos? Na verdade, as pessoas confundem a questão da custódia dos criptoativos, né? O que as pessoas geralmente falam? As pessoas falam muito em autocustódia de criptoativos, certo? Na verdade, os criptoativos, eles nunca saem, grave bem isso, tá? Eles nunca saem da blockchain, certo? As transações todas, elas acontecem em uma rede de caráter distribuído, que nós falamos, as principais redes é o Bitcoin e Ethereum. São milhares de computadores espalhados que são responsáveis por fazer a validação. O ativo em si, ele nunca sai dessa rede, tá? Essa rede é uma rede separada do sistema financeiro. Por isso que a gente separa os recursos que estão moeda fiat dos recursos que estão no âmbito desse sistema distribuído. Então os criptoativos, eles estão sempre na rede, ok? Uma coisa é a rede, outra coisa é a blockchain, mas o que você precisa entender é que eles estão sempre ali, todas as transações relacionadas a eles são públicas, ok? Qualquer pessoa é capaz de fazer a análise das transações. Então quando as pessoas falam em autocustódia, o que elas estão falando, na verdade, não é a autocustódia do criptoativo. O que elas estão falando é da autocustódia da chave privada, que é utilizada para fazer uma assinatura. Ou seja, quando eu quero transferir o criptoativo de um ponto da rede para outro, vamos colocar dessa forma, tecnicamente no Bitcoin nós falamos em criação de UTXs, Unspent Transaction Outputs, eu preciso assinar esta transação, certo? E a rede ela é totalmente despersonalizada, eu tenho apenas números, certo? Nós chamamos o número da carteira, um endereço. Esse número está associado a uma determinada chave privada, que efetivamente é aquilo que a pessoa pode vir a custodiar, quando se fala em autocustódia, certo? E aí ela pode utilizar essa assinatura, ela precisa utilizar para criar um novo UTX, ou seja, para fazer uma transferência para outro endereço, que na prática vai fazer com que, uma vez realizada essa transação, criado esse UTX de forma correta, apenas a pessoa que venha ter a chave privada associada agora ao novo endereço, para onde foi transferido, que vai poder fazer uma nova transação, criar um novo UTX. Então vejam, o que existe é um poder de assinar transações para que essas transações possam ser realizadas, né? Para que o ativo possa efetivamente sair de um ponto da rede e ir para outro, ou tecnicamente para que seja criado um novo UTX. Aqui no canal da DeFi Brasil nós explicamos isso e fazemos esse processo de forma
manual. Aquilo que é feito por softwares, eu faço de forma manual para ensinar aquelas pessoas que querem entender a fundo a parte de programação. Então veja que a grande questão está em identificar quem é a pessoa que utilizou a chave privada para fazer essa assinatura, ok? Isso nós estamos falando naquilo que seria as estratégias mais sofisticadas para manter a privacidade, chamada que o pessoal costuma falar que o uso de carteiras frias, por exemplo. Então, se você souber quem tem aquele conhecimento, e veja que se esse conhecimento for passado por uma outra pessoa, essa outra pessoa pode fazer essa transferência. Por isso que a chave privada é como se fosse uma senha que você não pode divulgar para ninguém. Mas, imaginando então que você sabe quem que é, você vem a descobrir de alguma forma quem que é o titular daquela chave privada, você já consegue traçar todo o circuito. Ou seja, e nós falamos, por exemplo, hoje nós temos, para que você tenha uma ideia, existem os chamados aí bitcoins manchados, bitcoins sujos, por exemplo. Quando você identifica que um criminoso, em algum momento, em algum ponto, dominou, teve o conhecimento sobre a chave privada e usou essa chave privada para fazer uma assinatura, de modo a gerar uma transação, eu consigo então o quê? Identificar e marcar essa transação. E eu posso, por exemplo, impedir. Posso gerar ali, marcar aquilo, as autoridades podem marcar e podem exigir que corretoras, por exemplo, centralizadas, que estão sob o governo, controle do Estado, não recebam aquele tipo de Bitcoin. E esse Bitcoin, inclusive, muitas vezes ele é negociado no mercado negro a um preço mais baixo, justamente porque ele está aí, são chamados tainted Bitcoins. Vou fazer um dia um vídeo aqui específico sobre isso. Então o que eu quero chamar a atenção para você aqui? É que, mesmo no caso da chamada carteira fria, tudo depende de você conseguir associar o uso daquela chave privada a uma determinada pessoa, a um determinado local, a um determinado computador, veja. Aí se a pessoa, quando vai fazer aquela assinatura, se ela não utilizou determinados meios para anonimizar o processo, porque veja que nós temos inicialmente algo chamado de uma pseudo-anonimização, você pode identificar o local, algum local onde foi feita essa assinatura, o computador que foi utilizado para fazer essa assinatura, e com isso você pode a partir daí desenvolver outras abordagens de investigação. Não é nada simples, mas é perfeitamente possível. Por outro lado, se essa pessoa utilizou essa chave privada para fazer essa transferência para uma carteira de uma corretora centralizada, aí já vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque as corretoras centralizadas, elas obrigatoriamente devem fazer ali procedimentos de compliance, ok? Então aí muitas vezes você vai ter que pedir para que o juiz oficie corretoras como a Binance, dentre outras, para que prestem informações, porque essas corretoras são obrigadas, ok? Veja como é a importância dessa obrigação de se reportar, por exemplo, também a Receita Federal que as corretoras centralizadas têm. Porque se alguma corretora deixar de fazer isso, e tem um pessoal, não vou obviamente entrar em detalhes, mas pessoas que pegam dados pessoais, como nome, CPF, e estão no mercado vendendo produtos dizendo que é DeFi e que não reportam para a Receita, se elas entrarem em uma investigação como essa, a polícia pedir para ela informações sobre uma determinada transação e ela não fornecer, ela pode ter sérios problemas. Em alguns casos mais graves, até ser considerada cúmplice em crimes envolvendo lavagem de dinheiro com criptoativos. Então a questão é séria, tá? Essa questão do compliance. Bem, dito isso, sistema financeiro tradicional, não precisa nem dizer, né? O sistema financeiro tradicional ele é todo centralizado, certo? Há uma série de obrigações que as instituições financeiras devem cumprir. E se essas instituições financeiras não cumprem essas obrigações, elas também podem vir a ser responsabilizadas, certo? Existem exigências de compliance. Então, em muitos casos, você vai ter que direcionar a sua demanda contra a instituição financeira caso se comprove que ela deixou de adotar uma medida que, por exemplo, impediria o golpe, ok? Não é tão simples, certo? Envolve, como disse, delimitar exatamente todo o procedimento e você, se você for entrar com uma ação contra a instituição financeira, por responsabilidade, você tem que estar muito bem fundamentado, você tem que estar provido de elementos
concretos para mostrar para o juiz, olha, se essa instituição financeira tivesse cumprido a lei, cumprido a determinação do Banco Central nesse ponto, esse golpe não teria acontecido. Aí ela passa a ter uma responsabilidade objetiva, que é uma responsabilidade civil de caráter objetivo, independente de culpa dela, ok? Porque está relacionado à atividade, ela ganha dinheiro com essa atividade, então ela precisa cumprir os requisitos. Se não cumprir, objetivamente responde, tá? Bem, em relação agora, então, aos criminosos, é perfeitamente possível identificar, sim, porque houve transferência para o sistema financeiro, laranjas foram utilizados, porém é necessário despender recursos para investigação de caráter privado, de modo a subsidiar as autoridades para que elas possam efetivamente chegar até os responsáveis. E aí é a grande questão que surge. Depois que eu cheguei nos responsáveis, consigo recuperar todo esse valor? Bem, isso vai depender do processo. Vai ter um processo. As coisas não funcionam assim do nada. Ou seja, as pessoas terão que ser condenadas, terão direito de comprovar, de falar que são inocentes, ok? Os recursos que eventualmente sejam rastreados, esses recursos eles vão ficar inicialmente bloqueados até que a questão principal seja resolvida e no final você possa pagar então todos os credores, ok? E aí a questão que surge, vale a pena fazer essa investigação? Bem, sobre a questão então, se vale ou não a pena fazer esse tipo de investigação. Bem, isso vai depender da quantidade de recursos que você aportou. Por exemplo, se você de repente aportou lá 5 mil reais, não vale a pena você fazer todo um investimento de 10 mil para recuperar 5 mil, tá? Mas de repente você investiu 100 mil, 200 mil, 300 mil, 50 mil, aí a questão muda de figura, certo? Bem, eu não tenho dúvida de que pessoas de forma independente farão investigações privadas, provavelmente essas que colocaram mais recursos, mas eu penso que em termos de custo, se você conseguir encontrar outras pessoas, né, que sofreram o mesmo golpe, conseguir reunir essas pessoas, fica mais fácil porque as informações que vão ser obtidas nessa investigação certamente serão utilizadas por todos, certo? Então tem algo que nós chamamos aqui de externalidades positivas em economia. Independente de você fazer grupos com outras pessoas ou não, certamente as pessoas de forma talvez um tem um grupo, outro tem outro grupo, elas vão correr atrás, mas é importante que você tenha um advogado, né, para que possa te auxiliar nesse processo. E também, se for possível, se você conseguir reunir várias pessoas de modo a ratear os valores, aí você pode fazer uma investigação muito mais elaborada, certo? Porque há muitos meios, conforme eu falei, para que você possa chegar, né, conseguir rastrear o dinheiro e também localizar os possíveis envolvidos. Aí você vai ter que passar todas essas informações para a autoridade, ou seja, colaborar, né? Partindo do pressuposto de que nós não teremos aí grandes operações em torno desse caso específico, certo? Então, caso você queira mais informações, né, sobre esse processo, eu vou deixar aqui o nosso grupo de discussão sobre golpes envolvendo criptoativos e lá nós poderemos conversar um pouco mais aí sobre essas questões, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Um grande abraço.